O discernimento espiritual é um tema central nas Escrituras Sagradas, permeando tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. Trata-se da capacidade de compreender e aplicar a vontade de Deus em nossas vidas, distinguindo entre o bem e o mal, o verdadeiro e o falso. Vamos explorar em detalhes o conceito de discernimento espiritual, conforme apresentado na Bíblia, examinando os ensinamentos, exemplos e princípios fundamentais que orientam essa prática vital para os crentes. Basicamente, discernimento espiritual é a habilidade dada por Deus para entender sua vontade e propósito, diferenciando entre a verdade divina e as falsidades. No contexto bíblico, discernimento envolve a sabedoria de aplicar as verdades de Deus às situações práticas da vida. Em Provérbios capítulo 2 e versículo 3, vemos a busca pelo entendimento e conhecimento de Deus como fundamental. Se clamares por inteligência e por entendimento alçares a tua voz, se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. A Bíblia deixa claro que o discernimento é um dom de Deus. No texto de Tiago, capítulo 1 e verso 5, somos encorajados a pedir sabedoria a Deus. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto e ser-lhe-á dada. Essa sabedoria é diferente do conhecimento humano. Em 1 Coríntios 2 e 14, Paulo explica que o discernimento espiritual é algo que o homem natural não pode compreender, pois se discerne espiritualmente. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Podemos destacar alguns exemplos de pessoas importantes na Bíblia que tiveram um discernimento dado por Deus. Um dos mais claros é o do rei Salomão. Em 1 Reis 3 e 9, Salomão pede um coração entendido para julgar o povo de Deus. Dá, pois, ao teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Pois quem poderia julgar a este, teu tão grande povo? Deus concede a Salomão um coração sábio e entendido, resultando em uma sabedoria incomparável. A famosa história do julgamento entre duas mulheres que reivindicavam ser a mãe de uma criança é um exemplo claro de seu discernimento prático. Moisés também exemplifica discernimento espiritual. Em Êxodo, capítulo 18 e versículo 13, Jetro, sogro de Moisés, aconselha-o a delegar responsabilidades para que ele possa focar em questões mais significativas. Moisés discerniu que este conselho era sábio e implementou um sistema de liderança mais eficiente. Os profetas do Antigo Testamento, como Isaías, Jeremias e Daniel, receberam discernimento diretamente de Deus para compreender e proclamar suas mensagens. Isaías, por exemplo, tem visões detalhadas da glória de Deus e do futuro de Israel. No Novo Testamento também é possível ver exemplos claros e positivos na vida de alguns líderes. Jesus é o exemplo supremo de discernimento espiritual. Ele constantemente demonstrou uma profunda compreensão da vontade de Deus e dos corações das pessoas ao seu redor. Em Mateus 22 e versículo 18, ele percebe a malícia dos fariseus. Mas Jesus, percebendo a sua malícia, disse: "Por que me experimentais, hipócritas?" O apóstolo Paulo é outro exemplo notável. Sua capacidade de discernir a vontade de Deus é evidente em suas viagens missionárias e em suas epístolas. Em Atos 16 e 6, Paulo é impedido pelo Espírito Santo de pregar na Ásia e recebe uma visão que o direciona para a Macedônia, demonstrando sua sensibilidade ao Espírito de Deus. Em Atos 17 e 11, os bereanos são elogiados por Paulo por seu discernimento ao examinarem as Escrituras diariamente para verificar se o que Paulo pregava era verdade.
Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando diariamente as Escrituras para ver se estas coisas eram assim. O estudo das Escrituras é fundamental para o discernimento espiritual. Em Hebreus 4:12, a palavra de Deus é descrita como viva e eficaz. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A oração é um meio pelo qual buscamos orientação e discernimento de Deus. Filipenses capítulo 4 e versículo 6. Encoraja-nos a orar sobre todas as coisas. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. O Espírito Santo é nosso guia em toda a verdade. No livro de João, capítulo 16 e verso 13, diz: Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. A comunhão com outros crentes é vital para o discernimento. Provérbios 27:17 diz: Como o ferro com ferro se afia, assim o homem afia o rosto do seu amigo. A correção e o conselho mútuo ajudam a manter o discernimento afiado e alinhado com a vontade de Deus. A Bíblia nos encoraja a provar os espíritos para ver se são de Deus. 1 João 4 diz: Amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Discernir a verdade dos falsos ensinos é crucial. Jesus advertiu sobre falsos profetas em Mateus 7, verso 15 e 16. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Discernimento espiritual ajuda na tomada de decisões sábias. Em Provérbios 3:5, somos aconselhados a confiar no Senhor de todo o coração. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Discernir entre o que é santo e o que é profano é essencial para viver uma vida de santidade. 1 Pedro 1:15 nos chama à santidade. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. As distrações do mundo podem obscurecer nosso discernimento. Em Romanos 12, somos admoestados a não nos conformarmos com este mundo. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Os enganos espirituais são um perigo real. Paulo adverte contra esses enganos em 2 Coríntios, capítulo 11 e versículo 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. O orgulho pode obscurecer nosso discernimento. Provérbios 16:18 diz: A soberba precede a destruição, e a altivez do espírito precede a queda. Manter a humildade é crucial para manter um discernimento claro e alinhado com Deus. O discernimento traz paz interior, pois sabemos que estamos seguindo a vontade de Deus. Colossenses 3 e verso 15 diz:
e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. Discernimento nos protege contra os ataques do inimigo. Em Efésios 6 e 10, Paulo fala sobre a armadura de Deus, destacando a importância de estar preparado e discernir os ataques espirituais. O discernimento espiritual é uma ferramenta vital para proteger-nos contra os ataques do inimigo. Ele descreve a armadura de Deus como uma metáfora para ilustrar como os crentes podem se proteger contra as forças espirituais do mal. Este trecho da Escritura oferece uma visão profunda sobre a importância do discernimento na batalha espiritual. É crucial o discernimento para reconhecer e resistir aos ataques do inimigo. Satanás e suas forças muitas vezes atacam de maneiras sutis e enganosas. E sem discernimento é fácil ser enganado. 1 Pedro 5:8 adverte: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão buscando a quem possa tragar. Ser vigilante e discernir os esquemas do inimigo é fundamental para nossa proteção espiritual. Paulo usa a imagem de um soldado romano totalmente armado para descrever como os crentes devem se preparar espiritualmente. Cada peça da armadura representa um aspecto da vida cristã que nos protege contra os ataques espirituais. O cinto da verdade, destacado por Paulo em Efésios capítulo 6 e verso 14. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. A verdade é fundamental para o discernimento. Conhecer a verdade de Deus, conforme revelada nas Escrituras, nos ajuda a identificar mentiras e enganos. Jesus disse em João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A couraça da justiça vem logo depois no mesmo versículo de Efésios, na parte B, e vestida a couraça da justiça. A justiça protege nosso coração. Viver de acordo com os padrões justos de Deus nos guarda contra os ataques de culpa e condenação do inimigo. 1 João 13:7. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Os calçados do Evangelho da Paz. Em Efésios capítulo 6 e versículo 15, e calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Estar preparado para compartilhar o Evangelho nos dá firmeza e propósito. O discernimento espiritual nos ajuda a estar prontos para defender nossa fé e proclamar a paz de Cristo. Romanos 10 e 15. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. O escudo da fé vem logo depois no verso 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. A fé é nossa defesa contra as dúvidas e ataques do inimigo. O discernimento espiritual fortalece nossa fé, ajudando-nos a confiar em Deus, mesmo quando enfrentamos dificuldades e tentações. Hebreus 11. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Verso 17, parte A. O capacete da salvação. A salvação protege nossa mente. A certeza da nossa salvação em Cristo nos guarda contra os ataques de desespero e confusão. O discernimento espiritual nos ajuda a manter a nossa mente focada em Deus e na nossa identidade em Cristo. 1 Tessalonicenses capítulo 5 e verso 8 diz: Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Na parte B temos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é nossa arma ofensiva. O discernimento espiritual nos capacita a usar a Escritura eficazmente contra as mentiras e ataques do inimigo. Hebreus 4 e 12. Porque a palavra de Deus é viva
e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Em Efésios 6:18, orando em todo o tempo com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. A oração é essencial para manter uma linha de comunicação constante com Deus. O discernimento espiritual nos guia em nossas orações, ajudando-nos a orar de acordo com a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses 5:17. Orai sem cessar. Jesus demonstrou discernimento espiritual ao resistir às tentações de Satanás no deserto. Em Mateus 4, ele respondeu a cada tentação com a verdade da Escritura, mostrando como o conhecimento da palavra de Deus e o discernimento podem proteger-nos contra os ataques do inimigo. Em Atos 13:6, Paulo encontra um falso profeta chamado Elimas. Com discernimento, Paulo percebe a maldade dele e o repreende, resultando na cegueira temporária de Elimas e na conversão do procônsul Sérgio Paulo. Os bereanos, mencionados em Atos 17:11, são elogiados por seu discernimento ao examinar as Escrituras diariamente para verificar se o que Paulo pregava era verdade. Este exemplo destaca a importância de comparar os ensinamentos com a palavra de Deus para discernir a verdade. Aprofundar-se na Bíblia é essencial para desenvolver discernimento. Conhecer a palavra de Deus nos ajuda a identificar e refutar falsas doutrinas e ataques espirituais. E uma vida de oração contínua fortalece nosso relacionamento com Deus e nossa sensibilidade ao Espírito Santo. A oração nos ajuda a buscar orientação e proteção divina. Outra coisa que nos fortalece espiritualmente é a comunhão com outros crentes, que pode nos proporcionar apoio, conselho e correção. Juntos, podemos discernir melhor a vontade de Deus e proteger-nos contra os enganos do inimigo. Ser obediente à orientação do Espírito Santo é crucial. O Espírito Santo nos guia em toda a verdade e nos alerta sobre perigos espirituais. Manter-se vigilante e sóbrio é vital para discernir os ataques do inimigo. 1 Pedro 5:8 nos lembra de estar alertas e conscientes das estratégias do diabo. O discernimento promove o crescimento espiritual contínuo. 2 Pedro 3:18 nos encoraja. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora, como no dia da eternidade. Finalmente, discernimento nos ajuda a viver de acordo com a vontade de Deus. Em Efésios 5:10, somos exortados a provar o que é agradável ao Senhor. Aprovando o que é agradável ao Senhor, o discernimento espiritual é um dom precioso e essencial para a vida cristã. A Bíblia nos ensina que, através da oração, estudo das Escrituras, sensibilidade ao Espírito Santo e comunhão com outros crentes, podemos desenvolver e aprimorar essa habilidade. É um processo contínuo que requer humildade, paciência e um desejo sincero de seguir a vontade de Deus. Ao buscarmos discernimento espiritual, somos capacitados a viver vidas que glorificam a Deus, protegendo-nos contra os enganos do inimigo e guiando-nos em nossas decisões diárias. Como exemplificado por figuras bíblicas como Salomão, Moisés e Paulo, o discernimento é vital para liderar, ensinar e viver de maneira que agrade a Deus. Que possamos sempre buscar o discernimento espiritual com fervor, lembrando-nos das palavras de Tiago. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Assim, estaremos equipados para enfrentar os desafios da vida e caminhar de acordo com os propósitos divinos.